Olá, bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você aí do outro lado. Continuamos a falar de neuroanatomia funcional e neste vídeo, que corresponde à aula 2, falaremos da embriologia do sistema nervoso. Aqui veremos aspectos importantes que têm a ver com a origem e o desenvolvimento das estruturas do sistema nervoso. Eu sou Ador Milton Fredo e darei agora início à nossa aula. Aqui nesta imagem bonitinha, estamos a observar uma estrutura que corresponde a uma entidade fundamental. E na história individual de cada um de nós, todos já passamos por esta fase. Já fomos assim em alguma fase da nossa vida. Por isso é que não é muito correto estranhar com a beleza, porque todos já fomos assim, simplesmente essa estrutura aqui. Este é o que nós chamamos de disco embrionário. O disco embrionário é constituído por 3 camadas. Temos uma mais externa, que é a ectoderme. Temos uma mais interna, que é a endoderme. A ectoderme continua com a cavidade amniótica e a endoderme continua com a cavidade vitelina. Entre a ectoderme e a endoderme encontramos ainda uma camada intermédia que é a mesoderme. Cada camada é responsável por originar partes específicas do nosso corpo. Como o nosso foco é a origem do sistema nervoso, vamos dedicar maior atenção a esta camada que é a ectoderme, porque é ela que dará origem às estruturas do sistema nervoso. Aqui nesta imagem ainda podemos observar esta entidade importante que chama-se notocorda. A notocorda tem uma função indutora. Ela vai induzir a formação das primeiras estruturas que vão dar origem ao restante do sistema nervoso. E aqui estão essas estruturas: a estria primitiva e o nódulo primitivo. O nódulo primitivo vai emitir um prolongamento que chama-se placa neural. E aqui começa o processo de formação do sistema nervoso. A placa neural desenvolve uma depressão que chamamos de sulco neural. Este sulco neural torna-se mais acentuado e recebe o nome de goteira neural. Depois, as partes terminais, que são chamados lábios da goteira neural, fundem-se para formar o tubo neural. E é o tubo neural que dará origem, então, às estruturas do sistema nervoso central. O fechamento do tubo neural dá-se primeiramente na região central e depois continua em ambas as direções, quer seja para a região rostral, quer seja para a região caudal. Mas acontece que o fechamento do tubo neural não é completo e acaba deixando 2 aberturas, uma que chamamos de neuroporo anterior e a outra que chamamos de neuroporo posterior. Aqui estamos a observar o mesmo processo ilustrado numa outra perspectiva, ou seja, numa outra vista. Podemos observar na primeira estrutura, que é representada a placa neural. Podemos também observar na segunda o sulco neural, porque já apresenta a depressão. Na outra imagem, a depressão já está acentuada, então estamos diante da goteira neural. E nessa quarta imagem já houve o fechamento, formando assim o tubo neural. Além do tubo neural, se forma também aqui a crista neural. E é importante não confundir crista neural da placa neural. O tubo neural dará origem às estruturas do sistema nervoso central e a crista neural dará origem às estruturas do sistema nervoso periférico. Ainda a crista neural, por sua vez, também dará origem a estruturas que não pertencem ao sistema nervoso, dentre as quais podemos citar a medula da glândula suprarrenal, os odontoblastos, que são células que darão origem aos dentes, e os melanócitos, que são células da pele responsáveis por produzir a melanina, que nos dá a coloração da pele. Então, esses são exemplos de estruturas que não pertencem ao sistema nervoso, mas que são derivados da crista neural.
Essa imagem também ilustra o mesmo processo, mas diferente das outras imagens que já referimos, essa pode ser ainda muito mais aproveitada porque apresenta alguns detalhes importantes que ainda não foram referidos. Aqui no tubo neural, nós podemos observar que ele apresenta um canal, que esse canal nós chamamos luz do tubo neural. E também apresenta as paredes do tubo neural. Agora, é importante identificarmos aqui essa estrutura, esta aqui, que nós chamamos de sulco limitante. Este sulco limitante nos ajuda a separar estruturas aqui da parede do tubo neural. Elas estão divididas em lâminas. Temos aqui uma lâmina do teto, porque essa região é a região do teto. Temos aqui uma lâmina do assoalho ou do pavimento. E temos aqui as lâminas laterais, de ambos os lados, lâminas laterais. Essas lâminas laterais são separadas pelo sulco limitante em lâminas alares, que são as superiores, e lâminas basais, que são as inferiores. Por que essa conversa toda? Porque vamos perceber uma coisa muito importante. Aqui, as lâminas alares são responsáveis por darem origem a neurônios sensitivos da medula e do tronco encefálico. E as lâminas basais são responsáveis por dar origem a neurônios motores. Esta aqui é a lâmina do teto, é responsável por dar origem a estruturas das quais estudaremos uma na próxima aula, que é um tipo de célula pertencente ao sistema nervoso, que são chamados de ependimócitos. São originados aqui da lâmina do teto. Outras estruturas, como a tela coroide e o plexo coroide, que serão estudadas mais adiante, também originam aqui na lâmina do teto. Já a lâmina do assoalho sofre involução e permanece no adulto simplesmente como uma estrutura pertencente ao quarto ventrículo, que é uma das cavidades encontradas no rombencéfalo. Estudaremos mais adiante, que é o sulco mediano. Depois da história do surgimento do tubo neural, precisamos entender uma coisa. O tubo neural, na sua estrutura, ele não apresenta uma uniformidade. Ou seja, tem regiões muito mais dilatadas e tem regiões muito mais estreitas do próprio tubo neural. Mas vamos dividi-lo assim, em uma parte que dará origem à medula espinal e a outra parte que dará origem a estruturas superiores, como o encéfalo. A medula primitiva, que é esta, vai dar origem à medula espinal. E aqui temos as estruturas pertencentes ao encéfalo primitivo. Temos no sentido rostrocaudal as seguintes estruturas: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Correspondem às dilatações do tubo neural. O encéfalo primitivo. Esses darão origem a outras estruturas que nós citamos na aula passada como pertencentes ao sistema nervoso central. O prosencéfalo dará origem a duas estruturas, que são o telencéfalo e o diencéfalo. Podemos observar aqui, o prosencéfalo dará origem ao telencéfalo e o diencéfalo, que corresponde ao cérebro. O mesencéfalo não se diferencia e continua como mesencéfalo. Já o rombencéfalo dará origem a duas estruturas, o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo, por sua vez, dará origem à ponte e ao cerebelo. E o mielencéfalo dará origem ao bulbo. Então temos aqui estruturas do encéfalo já maduro. Cérebro, cerebelo, tronco encefálico com mesencéfalo, ponte e bulbo. Então entendemos a origem, ou seja, o surgimento das estruturas do sistema nervoso central.
através desta ilustração. E aí temos a medula primitiva, que vai dar origem à medula espinal. Essa imagem pode ser aproveitada porque está ilustrada em cores. Por exemplo, o prosencéfalo e seus derivados têm uma só cor. O mesencéfalo tem uma só cor, como não diferencias. O rombencéfalo e seus derivados também têm uma só cor. Então é uma imagem muito didática. Na outra imagem conseguimos ver a mesma história. Após todo esse processo, é importante referir que a luz do tubo neural também não é uniforme, porque quem forma a luz do tubo neural é a própria estrutura do tubo neural. E se existe dilatação do tubo neural, então também existirá dilatação da luz do tubo neural. E há locais do sistema nervoso em que a luz do tubo neural é muito mais estreita e há locais do tubo neural que a luz é muito mais dilatada. As dilatações nós chamamos de ventrículos e o conjunto dos ventrículos forma o sistema ventricular. A luz do tubo neural na medula espinal é muito estreita, quase que obliterada, e forma o que nós chamamos canal central da medula. Também recebe o nome de canal ependimário ou canal do epêndima. E esse canal apresenta uma dilatação na porção inferior da medula, que chamamos de ventrículo terminal. Então é um dos integrantes do sistema ventricular. No rombencéfalo existe também uma dilatação, que chamamos de quarto ventrículo. No mesencéfalo, a luz é estreita e chamamos de aqueduto de Sylvius, ou aqueduto cerebral, ou ainda aqueduto mesencefálico. No diencéfalo, a luz volta a dilatar, formando o terceiro ventrículo. No telencéfalo, tem duas dilatações que chamamos de ventrículos laterais. Mielinização. A fibra de um neurônio pode ser revestida por uma membrana e também pode não ser revestida. As que não são revestidas nós chamamos de fibras nervosas amielínicas, e as que são revestidas por uma membrana que chama-se bainha de mielina. Então nós chamamos estas fibras mielínicas. E aqui estamos a ver o processo de formação da própria bainha de mielina. Qual é a necessidade disso? Vamos perceber nas próximas aulas em que falaremos do tecido nervoso e também tem uma aula para falarmos da fisiologia do neurônio, como é que o neurônio funciona. Aí nós vamos entender a importância da mielina. Mas para esta aula vamos focar no processo de formação da bainha de mielina. Existem dois tipos de células que podem formar a bainha de mielina. No sistema nervoso central, esta célula chama-se oligodendrócito. E no sistema nervoso periférico, chama-se célula de Schwann. Existe uma diferença na forma como cada uma das células vai envolver as fibras nervosas. Mas o processo de formação da mielina é o mesmo. Então, no sistema nervoso periférico, cada célula de Schwann é responsável por formar uma bainha de mielina. Já no sistema nervoso central, um único oligodendrócito é capaz de produzir ou de formar bainha de mielina para mais de 20 ou 30 neurônios. O que estamos a ver aqui é uma ilustração do processo de mielinização no sistema nervoso periférico, porque é uma única célula. Temos aqui a célula, esse é o citoplasma da célula, essa é a membrana celular e aqui temos o núcleo da célula. Então é uma célula a envolver a fibra nervosa. Já no sistema nervoso central o processo seria diferente. E podemos ver aqui, é um único oligodendrócito com vários prolongamentos que se dirigem também para diferentes fibras e forma assim a bainha de mielina.
Voltamos para a nossa imagem. Temos então aqui a célula de Schwann a envolver esta fibra nervosa. E podemos ver que na outra imagem a fibra já foi toda ela envolvida pela célula. Agora é como se a fibra fizesse parte do citoplasma da célula. E o citoplasma forma aqui uma membrana que nós chamamos de mesaxônio. O mesaxônio agora realiza movimentos circulares em torno da fibra nervosa para formar estas estruturas aqui. Isto é que nós chamamos de bainha de mielina. Aqui. Logo, podemos dizer que esta fibra é uma fibra nervosa mielínica, porque tem o processo completo de mielinização. Este que é o mesaxônio, foi referido anteriormente, fica dentro da bainha de mielina. Então é chamado de mesaxônio interno, porque a membrana depois forma aqui fora da bainha de mielina um outro mesaxônio, que é chamado de mesaxônio externo. Aqui já temos o processo de mielinização concluído, mas podemos observar com cuidado e chegar à conclusão que nem toda a extensão da fibra nervosa é ocupada por mielina, ou seja, existe sempre um espaçozinho da fibra que não é mielinizado. É este espaço que nós chamamos de nódulo de Ranvier ou nó de Ranvier. E o espaço que está entre um nódo de Ranvier e o outro, podemos observar melhor aqui, temos um nódo de Ranvier e temos aqui um outro. É chamado de internódulo, que é a região praticamente ocupada pela bainha de mielina. Aqui podemos ver e dizer com toda certeza que isto é uma fibra nervosa mielínica do sistema nervoso central. Por quê? Porque a célula que deu origem à bainha de mielina é um oligodendrócito. E por que é um oligodendrócito? Porque é uma única célula a emitir prolongamentos para formar a bainha de mielina em várias fibras nervosas. Isso é característica do oligodendrócito, porque se fosse no sistema nervoso periférico, uma célula de Schwann seria responsável por formar uma só bainha de mielina. Esta diferença é importante. E para terminar, queremos dizer que este processo de formação do sistema nervoso é muito complexo e obedece muitas fases, das quais podemos organizá-las da seguinte forma. A primeira fase de proliferação é a fase proliferativa, em que o número de neurônios vai crescer por intermédio de divisão celular. As primeiras células do sistema nervoso, que são os neuroblastos, passam por um processo acelerado de divisão, resultando em células jovens, que são os neurônios funcionais, que depois vão para a outra fase, que é a migração. Esses neurônios saem de onde foram formados e se distribuem para todas as partes do corpo. Após a fase de migração, ocorre a fase de diferenciação, em que cada célula, ou seja, cada neurônio, vai adotar características específicas da sua função, que irá exercer no local onde foi inserido. Depois que cada neurônio adquire as suas características estruturais e funcionais próprias, começa um outro processo, que é o processo de sinaptogênese, ou seja, a formação dos contactos entre diferentes neurônios. Depois disso, vem a mielinização. A última fase é a fase de eliminação programada de neurônios e sinapses. O processo de divisão pode originar neurônios deficientes. O processo de migração pode originar neurônios localizados em lugares impróprios ou com migração incompleta. No processo de sinapses podem existir sinapses mal formadas e no processo de mielinização pode ocorrer o defeito ou excesso de mielina.
Então, tudo isso precisa ser revisado e reparado nesse processo de eliminação programada. E assim termina a formação e o desenvolvimento em si, a maturação do sistema nervoso. Muito obrigado! Chegamos ao fim de mais uma aula. Esperamos que essa aula ajude você e convidamos você a se inscrever no nosso canal e a partilhar esta aula com mais pessoas. Espero você na próxima aula. Mais do que ciência, anatomia é arte.